Antes de começarmos, quero te convidar a curtir e compartilhar nosso canal. Cada gesto de apoio nos ajuda a continuar criando essas histórias que trazem paz e tranquilidade. Agradecemos por nos apoiar. Agora, feche os olhos, respire fundo e sinta o ritmo do seu coração se acalmar lentamente. Imagine-se em uma pequena ilha, cercada pelo vasto oceano, onde o som suave das ondas quebra gentilmente nas rochas. A luz do farol ao longe corta o nevoeiro, guiando não apenas os barcos, mas também suas inquietações. O ar está impregnado pelo cheiro fresco e salgado do mar, enquanto uma brisa suave te envolve, trazendo consigo uma sensação de serenidade. É neste cenário misterioso e mágico que nossa história começa, na enigmática Ilha do Farol. Sabe aquela sensação sutil, quase invisível, de que algo está faltando? Como uma pequena rachadura no chão que, ao ser investigada, revela um abismo oculto. Foi esse sentimento que me levou ao mar, em uma busca incessante por respostas que eu mal conseguia definir. Meu nome é Gabriel, e esta é a história de como uma ilha esquecida em meio ao oceano me trouxe algo que jamais imaginei encontrar: a mim mesmo. O vento zunia em meus ouvidos, e o balanço suave das ondas sob o casco do veleiro me acalmava, ao mesmo tempo que me lembrava de que eu estava em algum lugar entre a liberdade e o desconhecido. Fábio, meu amigo e companheiro de viagem, estava sentado à proa, de olhos fechados, absorvendo o silêncio que o oceano oferecia. Ele sempre foi o mais prático entre nós, mas naquela viagem, até ele parecia estar preso às mesmas inquietações que me empurraram para longe de tudo. "Você acha que vamos encontrar alguma coisa?" Perguntei, rompendo o silêncio que até então reinava soberano. Fábio abriu os olhos lentamente, como se pesasse cada palavra que diria. Ele se virou para mim, com aquele olhar que sempre me fez confiar nele, e respondeu com um suspiro: "Talvez a gente já tenha encontrado, Gabriel. Só ainda não sabemos o que é." Aquilo ecoou na minha mente por um bom tempo. O mar, vasto e solitário, tinha uma forma peculiar de refletir nossos pensamentos. Cada onda, cada brisa, parecia sussurrar algo que eu não conseguia entender. O tempo começou a mudar no fim daquela tarde. O céu, antes uma vasta extensão azul, escurecia lentamente, como se uma sombra estivesse descendo sobre nós. Nuvens pesadas se formaram rapidamente e a temperatura caiu. A superfície do mar se agitou. Fábio e eu nos entreolhamos, já sabendo o que viria a seguir. "Uma tempestade está se formando", ele murmurou, já puxando as cordas para ajustar as velas. O vento aumentou e o barco começou a ser lançado de um lado para o outro. Segurei o leme, tentando manter alguma direção, mas logo percebi que era inútil. Não havia controle. Em pouco tempo, a chuva chegou, implacável, como chicotadas frias contra a pele. Tudo ficou turvo. A linha do horizonte desapareceu e estávamos perdidos na vastidão. A noite se aproximava, e as estrelas estavam completamente encobertas. Nunca me senti tão pequeno. Mas, no auge do nosso desespero, em meio às trevas, uma luz apareceu. Uma claridade distante, mas intensa, cortava através da névoa e da tempestade. Era o farol, pensei. Naquele momento, parecia a única coisa sólida em que eu podia depositar alguma esperança, em um mundo que de repente se tornara incerto e caótico. Sem dizer uma palavra, fizemos de tudo para conduzir o veleiro naquela direção. Foi uma decisão instintiva, não havia mais para onde ir. A luz nos chamava como uma promessa de segurança, mas também, no fundo, eu sentia que havia algo mais ali. Talvez algo que eu estivesse buscando, algo que me levou até aquele lugar. Chegamos à costa da ilha logo após o anoitecer. A maré estava agitada, mas conseguimos desembarcar em uma pequena praia de pedras
e arrastar o barco para um lugar seguro. O farol, no topo de uma colina, continuava a girar, lançando sua luz sobre as águas revoltas, como um gigante solitário vasculhando os 4 cantos do oceano. A neblina cobria quase tudo, exceto quando a luz iluminava de forma intermitente a cada giro da lanterna. A atmosfera estava densa devido à alta umidade. O ar tinha um cheiro de algas, e eu sentia um gosto pronunciado de sal na boca. Estava ofegante devido à tensão, e algo parecia prender meus pulmões, dificultando minha respiração. Fábio olhou ao redor, apertando os olhos para enxergar através da névoa. "Onde estamos?" perguntou. Mas eu não tinha uma resposta. Ali, perdidos naquela ilha desconhecida e misteriosa, a sensação era de que havíamos entrado em um lugar fora do tempo. Caminhamos por uma trilha que nos levava até o farol. Ao lado, havia uma casa. Era antiga, mas estranhamente bem preservada. As paredes escuras estavam molhadas pela umidade e as janelas refletiam a luz do farol. Subimos uma pequena colina e, ao chegarmos à entrada da casa, a porta se abriu antes mesmo de batermos. Um homem estava lá, com olhos profundos e um sorriso calmo. Senti uma estranha sensação de familiaridade, como se já tivesse vivido aquela cena antes. "Sejam bem-vindos", disse ele, com uma voz grave, mas acolhedora. "Sou Jonas, o faroleiro. Parece que chegaram na hora certa." Jonas nos convidou a entrar, e, ao cruzar a porta, a sensação de familiaridade se intensificou. Era como se eu já tivesse estado ali, em algum sonho esquecido. A casa, iluminada pela luz suave de uma lareira, parecia simples, mas carregava um ar de mistério. A madeira rangia sob nossos pés e as sombras dançavam nas paredes com o crepitar do fogo. Uma mulher apareceu do fundo da casa, com uma expressão materna e olhos serenos. "Sou Ana", disse ela com um sorriso caloroso. "Vocês devem estar cansados da viagem. Venham, sentem-se. Enquanto o jantar fica pronto, tomem esse café que acabei de fazer." Fábio e eu nos sentamos perto da lareira, aquecendo as mãos. Ana trouxe as xícaras de café, e a cada gole daquela bebida quente e revigorante, eu sentia que tinha tudo o que um homem precisava naquele momento: acolhimento, abrigo, comida e algo para aquecer. Aos poucos, a tempestade lá fora parecia um eco distante, enquanto a tranquilidade dentro daquela casa nos envolvia como um cobertor invisível. Ana preparou a mesa com gestos suaves, e logo uma menina apareceu, espiando por trás da porta. "Esta é Cecília, nossa filha", disse Ana, apresentando a criança. Cecília nos observava com curiosidade, e havia algo em seus olhos que me desconcertava. Era um olhar enigmático, muito além de sua idade. Ao lado dela, uma cadela surgiu. Meg era seu nome. Ela nos olhou com muita curiosidade, como se estivesse avaliando nossa presença. Meg, com seu pelo dourado e olhos atentos, observava-nos com um olhar curioso, como se tentasse entender nossa presença ali. Depois de nos acomodarmos, Jonas finalmente quebrou o silêncio. "Imagino que estejam se perguntando o que trouxe vocês a este lugar. Mas saibam de uma coisa: ninguém chega a esta ilha por acaso." As palavras dele pairaram no ar, e de repente senti que a resposta que eu procurava talvez estivesse naquele lugar, esperando para ser revelada. Eu não sabia o que o farol significava, nem qual era o papel daquela família em nossa chegada, mas no fundo, eu sentia que essa ilha não era como as outras. Ela guardava algum segredo. A tempestade rugia lá fora, mas dentro da casa, o tempo parecia suspenso. Eu sentia uma crescente certeza de que algo significativo estava por vir. Algo que mudaria tudo o que eu conhecia sobre mim mesmo, a vida e o mundo. Essa era a primeira noite na ilha. Mal sabia eu que seria o começo de uma jornada que mudaria minha vida para sempre. A noite parecia mais longa naquela ilha. O vento uivava do lado de fora,
mas o calor da lareira e a presença daquela família davam a sensação de estarmos em um mundo à parte. Um lugar onde o tempo se movia de maneira diferente, onde as horas não seguiam as mesmas regras de antes. Enquanto jantávamos, a conversa fluía naturalmente, mas sempre havia uma sensação de que algo estava sendo mantido em segredo, algo que eu não conseguia nomear. Cecília, a filha de Jonas e Ana, brincava com a cadela Meg ao nosso lado. De vez em quando, seus olhos encontravam os meus, e por um instante eu sentia como se ela estivesse me observando de uma maneira que nenhuma criança de sua idade deveria ser capaz. Havia uma sabedoria por trás de seu olhar, algo que me deixava desconfortável e intrigado ao mesmo tempo. Depois do jantar, enquanto Jonas conversava com Fábio sobre aventuras fantásticas e tempestades que havia vivido, Cecília se aproximou de mim, segurando minha mão com suavidade. "Quer ver algo?" perguntou com uma voz tão baixa que parecia um sussurro. Eu hesitei, mas algo em seu olhar me incentivou a segui-la. Ela me guiou pela casa, seus pés pequenos e rápidos quase não fazendo som no chão de madeira. Subimos uma escada que rangeu suavemente sob nossos passos e chegamos a um corredor estreito, iluminado apenas por uma lamparina fraca. "O que tem aqui em cima?" perguntei com a curiosidade tomando conta de mim. Ela não respondeu. Apenas apontou para uma porta ao final do corredor. Quando a abrimos, uma leve corrente de ar escapou e entramos em um quarto cheio de baús e caixas antigas, cobertos por panos empoeirados. No canto, havia uma pequena mesa e sobre ela, brinquedos antigos. Bonecas de porcelana, trens de madeira, coisas que pareciam pertencer a tempos passados. "Esses objetos pertencem a todos que passaram por aqui ao longo dos séculos", disse Cecília, com uma voz que parecia mais velha do que sua idade sugeria. "Todos que chegam à ilha deixam algo de si e levam algo em troca ao partir." Seus olhos brilhavam no escuro e um calafrio percorreu minha espinha. Ela então pegou um pequeno boneco de um dos baús e me entregou. "Este boneco pertenceu a um garoto que esteve aqui há muito tempo. Ele também estava perdido, como você." Aquelas palavras me atingiram de uma maneira inesperada. Perdido. Eu sabia que estava na procura de respostas, mas até aquele momento não tinha admitido para mim mesmo que me sentia assim. Perdido. De repente, o quarto parecia mais apertado e tive a sensação de que havia mais pessoas ali, embora não visse ninguém além de Cecília. Imaginei todos aqueles viajantes ao meu redor, me observando e esperando que eu compreendesse o que estava sendo dito. Cecília sorriu, um sorriso enigmático, e disse: "Todos os que vêm aqui, inevitavelmente, deixam uma parte de si. Mas apenas aqueles que encontram o que procuram saem com mais do que trouxeram." Eu não sabia exatamente do que ela estava falando, mas suas palavras ecoaram na minha mente pelo resto da noite. Na manhã seguinte, a chuva tinha diminuído e a névoa ainda envolvia a ilha como um véu espesso. Jonas sugeriu que eu e Fábio explorássemos os arredores, talvez até subíssemos até o farol para entender melhor o lugar. Concordamos, e Meg, como se entendesse o que estava acontecendo, nos seguiu de perto. O caminho até o farol era íngreme, e a cada passo eu tinha a sensação de que algo nos observava. A cadela, sempre silenciosa, liderava o caminho com um olhar atento, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Fábio caminhava ao meu lado, respirando profundamente o ar denso e úmido da ilha. Parecia estar imerso em seus próprios pensamentos. "Isso tudo não parece real, não é?" Fábio disse de repente, rompendo o silêncio. Eu concordei, sem saber exatamente o que responder. A ilha exalava uma atmosfera de sonho, como se estivéssemos imersos em uma fantasia. O farol, à nossa frente, parecia se agigantar a cada passo. Havia algo ancestral nele, algo que carregava séculos de histórias, e eu sabia, sem que ninguém precisasse me contar, que aquele lugar era muito mais do que um guia para navegantes.
Quando chegamos ao topo da colina, ficamos de frente para o farol. Era gigantesco, sua torre de pedra estendendo-se em direção ao céu, desafiando o tempo e as tempestades. O som do mar batendo contra as rochas lá embaixo era hipnotizante. Fábio foi o primeiro a falar. Eu sinto que este lugar está tentando nos dizer algo. Não é só um farol. É como se algo estivesse nos observando. Meg se sentou aos nossos pés, olhando para o farol como se estivesse esperando que algo acontecesse. Decidimos entrar no farol. A porta rangeu ao ser aberta, e o interior era mais escuro do que eu esperava. Subimos lentamente a escada em espiral que parecia não ter fim, e a cada passo, uma sensação de peso aumentava em meu peito. Havia algo naquele lugar, algo que eu ainda não compreendia. Quando finalmente chegamos ao topo, o frio nos envolveu por completo. A vista era deslumbrante. O oceano se estendia infinitamente, e a névoa cobria tudo com um abraço silencioso. A luz do farol girava, formando um corredor luminoso que desaparecia no horizonte. Senti-me extasiado por viver aquele momento único, algo que ficaria gravado na minha memória para o resto da vida. Fábio, ao meu lado, olhava para o mar com os olhos fixos. Eu nunca me senti tão pequeno, ele disse, quase em um sussurro. Naquele instante, compreendi que o farol indicava muito mais do que o caminho de volta para casa. Ele revelava a imensidão que poderia existir dentro de nós. E talvez, apenas talvez, estivesse nos mostrando que, para encontrar o que buscávamos, precisaríamos primeiro nos perder por completo. De volta à casa, o clima parecia mais leve, como se a ilha estivesse nos oferecendo uma pausa. Sentamos com Jonas perto da lareira, e ele começou a falar sobre o farol, suas histórias e o significado que tinha para aqueles que chegavam à ilha. O farol não é apenas um guia para os barcos, disse Jonas com sua voz calma e profunda. Ele guia almas, não apenas aquelas perdidas no mar, mas também aquelas que se perderam em suas próprias vidas, assim como vocês. Ele nos olhou e, pela primeira vez, senti que ele sabia muito mais sobre nós do que estávamos dispostos a admitir. E aqueles que encontram seu caminho até aqui, continuou, devem estar preparados para deixar algo para trás. Algo que os impede de seguir em frente. Fábio e eu nos entreolhamos, com as palavras de Jonas reverberando em nossas mentes. Deixar algo para trás. Era isso que a jornada e a busca se tratavam? Precisávamos abandonar algo para encontrar o que realmente importava? O farol ilumina as profundezas, ele disse. Não apenas as do oceano, mas as de dentro de cada um de nós. Meg, deitada ao lado da lareira, nos observava em silêncio, sem desviar os olhos. Naquela noite, deitado em meu quarto, as palavras de Jonas não me deixavam em paz. Algo precisava ser deixado para trás. Algo precisava ser abandonado. Mas eu não sabia o que. Perdido em meus pensamentos, acabei adormecendo. Na madrugada, despertei. A noite estava silenciosa, exceto pelo som suave das ondas quebrando contra as rochas e o farol girando sua luz calmamente sobre a ilha. A casa parecia adormecida, mas eu não conseguia mais pregar os olhos. Meus pensamentos estavam fixos em Jonas, em suas palavras e no ele disse que o farol representava. Algo profundo estava sendo revelado, mas a verdade vinha em fragmentos, aumentando minha ansiedade. Percebi que Fábio também estava acordado. Ele se remexia na cama e parecia estar atormentado pelas mesmas questões. O mistério da ilha, a sabedoria silenciosa de Jonas e Ana, a surpreendente Cecília e, claro, Meg. Levantei-me e fui até a janela, observando o mar se acalmando com o romper da madrugada.
O nevoeiro começava a se dissipar, e o farol continuava sua rotação lenta e constante, projetando sua luz sobre o oceano infinito. Algo dentro de mim dizia que o momento de partir estava próximo. Mas antes que pudéssemos deixar a ilha, havia uma última peça do quebra-cabeça a ser resolvida. Fábio também se levantou, esfregando os olhos, e se aproximou. "Alguma coisa está acontecendo?" perguntou ele, com a voz rouca de sono. Eu disse que não, que estava tudo bem. De repente, ouvi um leve rosnado vindo do andar de baixo. Fiquei curioso e fui verificar. Era Meg. A cadela estava parada à porta da casa, esperando por nós, com seus olhos refletindo a luz fraca do farol. Sua postura transmitia uma mensagem clara. Devíamos segui-la. Sem dizer uma palavra, descemos as escadas e saímos para uma escuridão. Meg nos levou pelo caminho que passava perto do farol, mas ao invés de seguir até a torre, ela nos guiou para o lado oposto, em direção a um ponto mais afastado da ilha. Os sons do mar ficaram mais fortes à medida que nos aproximávamos das rochas. Meg parou perto de uma caverna escondida entre as pedras, um local que jamais teríamos notado sozinhos. A cadela olhou para nós com um olhar que parecia um convite para entrar. Havia uma sensação de perigo, mas também de confiança. Sem hesitar, entramos na caverna. O interior era maior do que esperávamos, e o ar estava repleto de um cheiro terroso e fresco. As paredes da caverna estavam cobertas de musgo e, à medida que avançávamos, uma luz fraca emanava à nossa frente. No centro da caverna, havia um pequeno altar. Sobre ele, um conjunto de mapas, cartas náuticas e objetos antigos, semelhantes aos que Cecília nos mostrara no quarto de brinquedos. No entanto, os mapas e as cartas tinham algo diferente. Eram de lugares que nunca havíamos ouvido falar. "O que é isso?" Fábio perguntou com a voz cheia de espanto. Meg se aproximou do altar e sentou-se ao nosso lado, como se fosse uma guardiã. Dentro da minha cabeça, tudo estava claro agora. Este era o último segredo da ilha, o enigma que Meg guardava. Ela não era apenas uma cadela comum. Sua conexão com o lugar ia muito além do que poderíamos entender. Enquanto examinava os mapas e documentos, encontrei um pequeno manual, desgastado pelo tempo, com uma dedicatória escrita com meu nome. O impacto da descoberta foi profundo. Era a revelação mais impressionante de toda a minha jornada. Ao abrir o manual, percebi que continha conselhos direcionados a mim, e confesso que estremeci. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. As lições eram do meu avô, que havia passado por aquela ilha muitos anos atrás. Lembrei-me de como toda a minha tristeza e angústia começaram com sua perda. Ele era muito querido. Em seu leito de morte, ele me entregou uma bússola e me disse para encontrar meu caminho, e quando encontrasse, deixasse a bússola para trás. Perguntei-lhe o que queria dizer, e ele respondeu que eu descobriria com o tempo. Agora, de forma misteriosa, tudo estava esclarecido. No manual, a primeira página continha a mensagem: tudo o que você necessita está dentro de você. A mente pensa, o coração sente e a vontade materializa. Deixei a bússola no altar e peguei a caderneta em troca. A sensação que tive foi de que aquele lugar não servia apenas para encontrar respostas, mas para mostrar que o verdadeiro propósito não reside nas coordenadas, nos objetivos ou nos destinos. O propósito está na jornada em si, nos encontros, nas relações e na vida. Eu e Fábio nos olhamos, e sem precisar de palavras, entendemos que estávamos prontos para partir. O enigma estava resolvido. Quando saímos da caverna, o céu estava límpido e claro, e o sol já começava a atingir o horizonte de laranja. Meg nos acompanhou de volta à casa,
onde Jonas e Ana nos aguardavam. Cecília, sempre misteriosa, estava um pouco afastada, observando com um sorriso leve. Nos sentamos à mesa para tomar café e, em seguida, seguimos para arrumar os apetrechos e abastecer o veleiro com mantimentos para seguir viagem. "O barco está pronto", disse Ana, com seu sorriso acolhedor irradiando uma paz tranquila. "O mar está calmo agora. Vocês podem partir." Nos despedimos de cada um deles com gratidão. Meg nos acompanhou até o barco, como se estivesse certificando-se de que estávamos prontos para nossa jornada de volta para casa. E, com um último olhar, ela voltou lentamente para a ilha, desaparecendo na névoa que começava a subir novamente. Ao nos afastarmos da costa, olhei uma última vez para o farol. Enquanto navegávamos para longe, senti que a luz do farol sempre estaria conosco, guiando nossos caminhos não apenas no mar, mas ao longo de toda a vida. À medida que você se prepara para dormir, lembre-se de que a clareza que busca reside dentro de si. Faça uma pausa, respire profundamente e permita que sua luz interior ilumine o seu caminho. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Boa noite.